Aqui vamos aprender o crochê circular, muito usado em muitas peças do crochê. Coloque o fio na palma da mão, traga o fio para frente, passando debaixo do dedo indicador. O fio está entre o dedo indicador e o dedo médio. Segure com o dedo polegar, introduza a agulha debaixo do fio, dá uma voltinha completa. Lace o fio do novelo, passando dentro da laçada que está na agulha. Ajuste bem, temos o nó inicial. Vamos começar o crochê circular fazendo 5 correntes. 5 correntes, como aprendemos na aulinha anterior, vamos fechar esta carreirinha. Introduz na primeira correntinha, lace o fio e puxe, 2 laçadas na agulha, passe uma laçada dentro da outra. Fechamos a carreirinha com um ponto baixíssimo e vamos trabalhar dentro desta argolinha. Vamos trabalhar no crochê circular, o nome já diz, vamos trabalhar em círculos, formando uma base circular. Vamos fazer uma corrente, sem laçar o fio, introduz dentro da argolinha, lace o fio e puxe, 2 laçadas na agulha, lace o fio, passe por dentro das 2 laçadas. Temos aqui o primeiro ponto baixo. Vamos repetir. Introduza novamente dentro da argolinha, lace o fio e puxe, 2 laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro das 2 laçadas. Segundo ponto baixo. Introduza a agulha dentro da argolinha, lace o fio e puxe, 2 laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro das 2 laçadas. Introduza novamente, lace o fio e puxe, lace o fio, passe por dentro das 2 laçadas. Observe que nós fizemos aqui 5 pontos baixos. Vamos fazer mais 5. Quando você está iniciando no crochê, os pontos tendem a ficar um pouco larguinho e a pegar aqui um pouco mais de espaço dentro do círculo. Então, eu vou te ensinar. Você pega com o polegar esquerdo, segura o círculo. Com o polegar direito, você puxa os pontos feitos para a direita. Observe que eles vão ficar mais juntinhos e nós vamos ganhar um pouco mais de espaço aqui no elo de correntinhas. Vamos fazer mais 5 pontos baixos. 6, 7, 8, fio inicial está aqui embaixo, 9, 10. Fizemos a primeira carreira com 10 pontos baixos. Vamos introduzir, aqui está o último ponto da primeira carreira, aqui está o primeiro ponto da primeira carreira. Vamos introduzir aqui, no primeiro ponto, ele vai estar meio apertadinho. O primeiro ponto sempre fica apertadinho. Veja, lace o fio e puxe, 2 laçadas na agulha, passe uma laçada dentro da outra. Veja que aqui nós formamos a primeira carreira com 10 pontos baixos, fechados com um ponto baixíssimo. No crochê circular, todas as carreiras são fechadas com um ponto baixíssimo.
Com a primeira carreira pronta, vamos iniciar a segunda carreira. Vamos trabalhar em círculo a segunda carreira dentro da primeira carreira, ou sobre a primeira carreira. Veja que aqui nós temos o ponto baixíssimo, o ponto que nós fechamos a carreira. Vou marcar ele aqui com uma caneta vermelha, para depois você observar bem o fechamento, início e final de carreira. Então, este aqui é o ponto baixíssimo, o ponto do fechamento da carreira. E vamos iniciar a segunda carreira. Vamos fazer uma corrente e vamos introduzir aqui. Olha, no mesmo lugar, veja o fio do ponto baixíssimo aqui. Tá vendo? O fio está aqui, ó, deste ponto baixíssimo. Aqui eu marquei ele, quer ver, para você visualizar bem. O ponto está aqui, ó. Veja que o ponto baixíssimo, o ponto de fechamento está aqui. O fio está aqui. Então, nós vamos introduzir no mesmo lugar que saiu o fio. Vamos introduzir no mesmo lugar, lace o fio e puxe. Lace o fio, passe por dentro das suas laçadas da agulha. Fizemos aqui o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Só que como nós vamos trabalhar em círculo, você observe que essa carreira vai ser maior do que a primeira. Então, vamos precisar aumentar os pontos. Então, vamos fazer o quê? Introduzir no mesmo lugar onde fizemos o primeiro e vamos fazer um aumento. Veja, fizemos 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto baixo da carreira anterior. Vamos repetir no ponto baixo seguinte. Aqui está o segundo ponto baixo da carreira anterior. Vamos introduzir, laçar e puxar, fazer um ponto baixo. Introduzir novamente, veja, olha o buraquinho, introduzir no mesmo lugar, outro ponto baixo. Fizemos 2 pontos baixos dentro do segundo ponto baixo da carreira anterior. Vamos introduzir no terceiro ponto baixo da carreira anterior, aqui à frente. Lace o fio e puxe, 2 laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro das 2 laçadas. Um ponto baixo, vamos fazer outro ponto baixo no mesmo lugar. Veja que nós estamos fazendo um ponto baixo e um ponto baixo de aumento. São 2. Um ponto baixo, outro ponto baixo de aumento. Vamos fazer deste jeito até o final do círculo. Se na carreira anterior nós tínhamos 10 pontos baixos, nesta carreira estamos fazendo 2 em cada da carreira anterior, vamos ter um total de 20 pontos baixos para a segunda carreira. Aqui nós já aprendemos a aumentar. Quando fazemos 2 pontos, dentro de um ponto, estamos aumentando um ponto. Então, aqui nós tínhamos 10 pontos baixos, nesta carreira temos 20 pontos baixos. Veja que aqui está o fio do fechamento da carreira anterior. Então, não é aqui que nós vamos introduzir. Aqui está o último ponto, nós vamos introduzir aqui. Veja, no primeiro ponto da carreira. Este fiozinho aqui é o fio do fechamento da carreira anterior. Vamos introduzir aqui,
no primeiro ponto da carreira, lace o fio e puxe 2 laçadas na agulha, passe uma dentro da outra. Veja que o fio está aqui. Vamos marcar para a próxima carreira. Este fio aqui não é ponto baixo, é o ponto baixíssimo. Veja, o fio está aqui, é o ponto baixíssimo que nós fechamos a segunda carreira. Você vai aprender a contar assim: 1, 2, cada corrente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É por aqui que você aprende a contar os pontos. Cada correntinha é o topo de um ponto baixo. Então, fizemos na segunda carreira 20 pontos baixos e fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a terceira carreira. Veja o aumento de uma carreira para outra. Então, a terceira carreira nós vamos fazer com aumento também. Faça uma corrente, veja aqui o ponto de fechamento, o ponto baixíssimo, veja, o fio está aqui. Vamos introduzir no mesmo lugar do fechamento, porque o fechamento nós fazemos no primeiro ponto da carreira. Então, o primeiro ponto de cada carreira sempre será sobre o ponto de fechamento, que é o primeiro ponto da carreira anterior. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos introduzir a agulha no ponto baixo seguinte, no segundo ponto baixo, e fazer um ponto baixo. Vamos introduzir no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Veja que nessa carreira nós vamos fazer um ponto baixo normal e no segundo ponto baixo vamos aumentar um. Então, vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos. Veja, na próxima correntinha, um ponto baixo. No ponto baixo seguinte, um ponto baixo, introduz no mesmo lugar um aumento. Na correntinha seguinte, um ponto baixo. Na seguinte, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Veja que nós estamos trabalhando assim: um ponto baixo, 2 pontos baixos no ponto da frente. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no ponto da frente. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no ponto da frente. Então, no caso, nós estamos fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Veja, um ponto baixo, no ponto baixo da frente, outro ponto baixo, são 2 pontos baixos, e um aumento. Vamos trabalhar assim até o finalzinho da carreira. Estamos no penúltimo ponto da carreira. Vamos fazer um ponto baixo sobre ele. E aqui, no último ponto, 2 pontos baixos no mesmo lugar. É um ponto baixo e um aumento. Terminamos a nossa terceira carreira com 30 pontos. Veja que os nossos aumentos estão sendo de 10 em 10. Iniciamos a primeira carreira com 10 pontos baixos. Na segunda carreira, fomos para 20 pontos baixos. Na terceira carreira,
Se você contar, temos 30 pontos baixos. E vamos fechar a carreira da mesma maneira que fechamos a primeira e a segunda. Sem laçar o fio, veja. Aqui no primeiro ponto, ó, da carreira. Introduz no primeiro ponto, lace o fio e puxe, passe uma laçada dentro da outra. Fechamos a terceira carreira com um ponto baixíssimo. E vamos marcar aqui o ponto baixíssimo. O ponto de fechamento da terceira carreira. E vamos iniciar a quarta carreira da mesma maneira. Uma corrente, introduz a agulha no mesmo lugar que saiu o fio e faz um ponto baixo. Veja que está crescendo na quarta carreira, vamos aumentar também. Na carreira anterior, nós fizemos um ponto baixo e no segundo, um aumento. Nesta carreira, nós vamos fazer no ponto seguinte, o segundo ponto baixo, 2 pontos baixos. E no terceiro ponto, é que nós vamos fazer o aumento. 1, 2, no terceiro ponto, introduz no mesmo lugar e faz outro ponto baixo. Um ponto baixo, outro ponto baixo, 2 pontos baixos juntos. Vamos fazer de novo. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Veja, um ponto baixo, no ponto seguinte, outro ponto baixo, no ponto seguinte, outro ponto baixo, 3 pontos baixos, no mesmo ponto, um aumento. Vamos trabalhar assim até o final da carreira. No ponto baixo da carreira anterior, primeiro ponto baixo. No ponto seguinte, segundo ponto baixo. No ponto seguinte, terceiro ponto baixo. No terceiro ponto baixo, introduzimos no mesmo lugar e fazemos o aumento. No caso, o quarto ponto baixo. Vamos fazer deste jeito por toda a carreira. Estamos terminando a carreira, temos aqui os últimos 3 pontos da carreira anterior. Vou introduzir no antepenúltimo um ponto baixo. No penúltimo ponto, um ponto baixo. No último ponto, um ponto baixo mais o ponto baixo do aumento. Veja que já aumentou o nosso círculo. Aqui na terceira carreira nós tínhamos 30 pontos. Nesta carreira aqui nós temos 40 pontos. Mais 10 pontos de aumento nessa carreira. E vamos fechar da mesma maneira que fechamos as carreiras anteriores. Sem laçar o fio, introduz. Veja, aqui é o fechamento da carreira anterior. O primeiro ponto está aqui à frente. Introduz no primeiro ponto da carreira, lace o fio e puxe, passe uma laçada dentro da outra. Fechamos a quarta carreira com um ponto baixíssimo. E vamos marcar aqui o nosso ponto baixíssimo. O nosso ponto de fechamento da carreira.